Saudações, torcedor Coxa Branca, mais um vídeo por aqui. Tivemos a estreia da equipe principal do Coritiba no Campeonato Paranaense, primeira vitória no ano, primeira vitória no estadual, e agora o foco mira o Atletiba do próximo sábado, jogo na Arena da Baixada, 16 horas. É o principal teste antes da estreia do Campeonato Brasileiro, jogo que a gente deve ter mais atenção para ver como que a equipe se porta, mesmo sabendo que é apenas a segunda partida da equipe principal na temporada. Então falar um pouquinho já desse início de preparação e também repercutir alguns fatos que eu achei interessantes do jogo de ontem, principalmente se nós ganhamos um reforço para a temporada 2026. E o reforço para mim é o Thiago Kozer. Ali eu peguei o mapa de calor dele na Série B do ano passado e as estatísticas daquela competição. Ontem, no vídeo que eu divulguei logo após a partida, eu já tinha falado que o Kozer, para mim, tinha sido o melhor jogador em campo, e mantenho isso, obviamente, e fico feliz porque talvez aquela questão que discutimos muito sobre o Coritiba precisava contratar um zagueiro jovem, um zagueiro para competir com o Maicon, para tentar fazer a dupla de zaga com o Jaci, caso o Maicon não mantivesse o mesmo nível de 2025, que era necessário ir ao mercado. O Coritiba foi de forma até um pouquinho tímida, especulou alguns jogadores, principalmente o William Machado, que foi para o Mirassol, que estava no Ceará. Acabamos perdendo essa contratação. E eu não vi tanta movimentação da diretoria nesse setor. Talvez, e espero que seja, que eles estavam confiando que o Kozer podia ser esse jogador, e ele está começando a dar mostras de que pode suprir essa lacuna que a gente tinha no elenco. Primeiro, foram apenas 2 jogos na temporada, tem que ir com calma, mas a amostragem que tivemos até agora foi muito boa. Um jogo seguro, naquele gramado complicado contra o Londrina, gramado encharcado, prejudicou muito as duas equipes, o andamento da partida, e ele estava ali muito seguro na defesa, e ontem cresceu o nível. Também um gramado pesado, mas além da segurança na defesa, ofereceu alternativas na saída de bola. Quando o Coritiba não tinha muitas opções para sair jogando, ele mesmo iniciou essa saída, buscando driblar, conduzir a bola. Então, características bem interessantes. Eu coloquei o mapa de calor e os números da Série B do ano passado, além de, para embasar a discussão sobre o Kozer, é que ontem no vídeo eu falei que não lembrava se ele já tinha feito dupla de zaga com o Maicon. Lembrava que ele já tinha iniciado como lateral direito com o Maicon em campo, mas dupla de zaga eu não lembrava. E eu fui pesquisar hoje. Das 5 partidas que o Kozer fez como titular no ano passado, 3 foram como lateral direito e 2 como zagueiro. E as 2, por coincidência, foram com o Maicon ao lado dele. Foi na goleada contra a Ferroviária em casa, aquele 4-0, e no empate em 0-0 com a Chapecoense, ele jogou ao lado do Maicon na defesa. Contra a Ferroviária o Jaci não estava disponível, e contra a Chape em casa o Jaci jogou como volante. Foi uma novidade do Mozart naquela noite, optou pelo Jaci na posição de volante, e o Kozer fez a zaga ao lado do Maicon. Ano passado a gente já teve uma boa amostra dele, entrou em algumas furadas no Atletiba. Ele entrou quando o Bruno Melo foi expulso, fez ali o setor com o Maicon e o Jaci, os 3 fechando bastante a defesa, e a gente foi muito pouco ameaçado naquela partida. Eu lembro também de cabeça que ele entrou no jogo contra o Vila Nova, que o Felipe Machado foi expulso. Também no primeiro tempo, o Kozer entrou super seguro e correspondeu. Então foram jogos que ele deu conta do recado, dava a impressão que a gente poderia contar com um jogador ali para compor elenco, mas talvez ele acabe subindo na hierarquia e vire um jogador que vai disputar de fato a posição de titular. O Kozer está com 21 anos, vai fazer 22 daqui a 2 dias, então já é uma idade interessante, já pegou a casca do ano passado, e esperamos que ele resolva esse problema que a gente falou tanto. E eu peguei aqui os números dele no jogo de ontem, em comparação com o Maicon, que foi o companheiro de zaga dele no jogo contra o Maringá. Então, analisando o Kozer ali no lado direito, ele teve 15 contribuições defensivas ao longo do jogo, 4 interceptações, 10 cortes, um chute bloqueado, recuperou 17 bolas em duelos no chão.
foram 14 duelos, ele ganhou 4. Em duelos aéreos, 11 duelos e 5 ganhos. Cometeu 3 faltas. Aí nós fazemos a comparação com o Maicon. O Maicon jogou pela direita e o Kozer pela esquerda. O Maicon fez 7 contribuições defensivas no total. Como a gente já viu, o Kozer fez quase mais do que o dobro, aliás. O Maicon deu uma interceptação, 5 cortes, 1 chute bloqueado. Nos duelos no chão, ele teve 3 duelos, não ganhou nenhum. E nos duelos aéreos, 7, ganhou 3. Então, muito mais participação do Kozer na partida. O Maicon teve alguns instantes ali de um pouquinho de estabilidade, mas depois voltou ao normal. Tirando esses pequenos momentos, foi uma atuação segura. Mas os números corroboram que, acho que todo mundo viu durante a partida, que o Kozer se destacou bastante e vai ganhando espaço. Não sabemos quando o Jaci vai estar disponível. Ele já está treinando ali com o grupo, mas teve uma fratura no rosto. Então, talvez no Atletiba, ouvi alguma coisa que ele poderia ser opção para o Atletiba. Se não for, espero que pelo menos consiga fazer um jogo antes da estreia do brasileiro, para pegar ritmo de jogo e quem sabe brigar por vaga ali. O Jaci a princípio volta como titular, mas a zaga titular seria o que a gente começou o ano pensando em Maicon e Jaci. O Jaci está fora e o Kozer está ganhando espaço. Se o Jaci demora mais um tempinho para voltar, demora mais 2, 3 jogos, volta, por exemplo, só na estreia do Brasileirão, ele volta como titular, supondo que o Kozer continue evoluindo e o Maicon mantenha um bom nível, aí já temos uma questão a se pensar, mas o principal ponto em relação ao Kozer tínhamos um problema, que eu vou até aqui botar os nossos zagueiros. Pronto, botei os nossos zagueiros ali. Uma arte que eu já mostrei algumas vezes. São 6 opções que temos para a zaga: Jaci, Maicon, Kozer, Moledo, Guilherme Aquino e o Thiago Santos, que chegou mais recentemente. O Jaci não estreou ainda, o Maicon estreou ontem, o Kozer está no segundo jogo na temporada. O Moledo entrou no finalzinho da partida ontem para segurar o resultado. O Aquino fez as 2 primeiras partidas no Paranaense, falhou no jogo contra o Foz, depois foi relativamente seguro contra o Londrina, e o Thiago Santos não foi relacionado ainda, até porque chegou por último. Então, dessas 6 opções que temos na zaga, no começo do ano eu via Jaci como a primeira opção. Se for fazer uma ordem de 1 a 6, Jaci como primeira opção, Maicon segunda, Kozer terceira. Eu acho que o Thiago Santos entraria como uma quarta opção mesmo, não tendo jogado. Ele foi contratado, acredito que para isso. Moledo em quinto e o Aquino ficaria por último. Aquino estava relacionado ontem para a partida, viajou para Maringá. E aí vemos o Kozer, de repente, tomando um espaço, que era a terceira opção aqui, na minha opinião. De repente vira a segunda, vira a primeira, mas, como eu já falei algumas vezes nesse vídeo, ganhamos um reforço. Espero que ele mantenha essa curva ascendente que ele está demonstrando. Já fez uma Série B bem segura e agora vem de duas boas atuações nesses 2 primeiros jogos que ele fez no Campeonato Paranense. O primeiro com a equipe alternativa e o segundo com a equipe principal. Saindo do Thiago Kozer, eu peguei um outro jogador que eu achei que teve uma atuação ali nota 7 para primeiro jogo, que a gente dá um desconto, que foi o William Oliveira, um jogador que eu falei bastante, tem vídeos sobre ele, sobre a contratação dele. É um jogador que veio com boa minutagem do Vitória no ano passado, era titular da equipe, ajudou o Vitória a escapar do rebaixamento, veio. Não me animei muito com a contratação, esperava um nível um pouquinho mais alto para o setor. Veio ele e o Fernando Sobral e já tinha o Alisson. Ontem no jogo, uma atuação discreta, como quase todos. Ele estreou ao lado do Tinga e do Lavega, os 3 que começaram jogando e que foram contratados esse ano. E no segundo tempo vieram do banco o Fernando Sobral e o Fabinho. E desses 5 nomes, para mim, o que mais chamou a atenção assim, no primeiro momento foi o William Oliveira. O Tinga muito discreto, que é o que ele a característica dele como jogador. Não espero coisas muito diferentes, espero um lateral que componha muito o setor defensivo e que apareça eventualmente no ataque. E o Lavega ali é um jogador muito leve, de velocidade,
acabou sendo prejudicado pelo gramado, também estava há muito tempo sem jogar, fez apenas 5 partidas pelo Fluminense ano passado, então também vamos ver a evolução do Lavega. Então, dos 3 que iniciaram o jogo, o William Oliveira foi o que mais me chamou a atenção nesse primeiro momento. Podemos ver ali no mapa de calor que ele jogou mais, caiu mais para o lado esquerdo, mas é mais o primeiro volante, né? Quando passou do meio campo foi mais pelo lado esquerdo de campo. Vamos às estatísticas do William Oliveira, jogador de 32 anos. Na questão dos passes, de 23 passes que ele deu, acertou 20, 80% de aproveitamento. Passes no campo adversário, ele deu 10 passes, acertou 9, uma boa porcentagem de acerto, 90%. Passes no próprio campo, que é aqueles passes que têm menos risco de erro, porque são passes mais curtos, passes com mais segurança. Ele deu 12 e acertou 11, 92%. E passes longos, tentou 2 e acertou os 2. Bons números, 3 índices acima de 90%, e no total ali de passes certos, o 87%. Na questão defensiva, 5 contribuições defensivas, um desarme e ganhou esse desarme que deu, uma interceptação, 3 cortes, 9 recuperações de bola, duelos no chão, 7 ganhou 4, duelos aéreos, 8 ganhou 3 e foi driblado uma vez. Então peguei aqui o William Oliveira, entre os estreantes foi o que mais me agradou. Não foi uma atuação de encher os olhos, assim como não foi da equipe inteira. Foi uma atuação bem padrão de quem está iniciando a temporada. Como eu falei, primeiro jogo da equipe principal, vale pela vitória, vale pelas estreias, vale pela recuperação, mas atuações individuais assim dá para a gente dar um desconto. Como time, algumas características que a gente viu: a manutenção da segurança defensiva, que a gente acostumou com o ano passado com o Mozart, mais uma vez sem sofrer gol. Se o Seabra conseguir manter isso para 2026, que foi o nosso principal ponto forte, e o time continuar tomando poucos gols, assim, é um acréscimo gigantesco, porque ele vai ter mais repertório ofensivo que o Mozart. Então, do meio para frente, o que eu mais vi, que eu gostei, foi principalmente a pressão de bola. Saída de bola do adversário, criamos 2 grandes chances, recuperando essa bola logo na saída. A primeira, fizemos o gol, Ronier rouba a bola e rola para o Pedro Rocha. Pedro Rocha aproveita. Segunda vez, Josué pressiona, rouba a bola, rola para o Pedro Rocha, que chuta em cima do goleiro. Então, manutenção da força defensiva do ano passado e algumas características no setor ali do meio para frente que vimos um acréscimo. E com o passar dos jogos esperamos uma evolução ainda maior, uma equipe mais rápida, até pela característica dos jogadores que estão em campo ali, Ronier, Lavega e Pedro Rocha, é um time mais móvel, e o Seabra tem essa característica de ser um time mais vertical. O time do Mozart era um time muito de controle de bola, de às vezes desacelerar a partida para ser pouco exposto. Então vemos essas mudanças na equipe. E por fim, começar a falar um pouquinho do Atletiba. Ali eu coloquei a escalação, que talvez seja a que entra em campo. É basicamente o time que entrou contra o Maringá, com a mudança do Sebastião Gomes no lugar do Vini Paulista e do Josué no lugar do Jean Gabriel. De resto, eu mantive a mesma equipe. Ao longo da semana, com as informações dos treinamentos, a gente vai vendo se pode ter alguma novidade, mas eu acho que é bem provável que essa equipe comece jogando no sábado. E ao lado, eu coloquei o time que começou o Atletiba no ano passado no Couto Pereira, aquele 0-0. A gente começou com o Morisco mantido, Alex Silva, lateral direito. Agora nós temos o Tinga, acho que é um acréscimo bem significativo. Espero ainda um lateral direito que venha para brigar pela titularidade com o Tinga, mas já é uma subida de patamar em relação ao Alex Silva, bem significativa. Na zaga, o Maicon mantido. Na Série B jogou o Jaci, ontem jogou o Kozer, 2 ótimos zagueiros. Falei bastante do Kozer e o Jaci, nem é necessário falar muito, todo mundo sabe as qualidades dele, o que ele desempenhou no ano passado. Na esquerda, a manutenção do Bruno Melo, que foi o jogador expulso ali naquela bobeira ainda no primeiro tempo. Meio campo, começamos com o Felipe Machado
Não, começamos aqui. Até tenho a dúvida agora se a gente começou com o Felipe Machado ou com o Alisson. Mas enfim, ali está o Felipe Machado. Vale para o Alisson também a análise. Agora temos o William Oliveira, que estreou esse ano e talvez seja o titular contra o Atlético no sábado. O William Oliveira, como eu falei, teve uma atuação interessante. Se a comparação for com o Felipe Machado, me parece mais jogador. O Felipe Machado tem a questão do passe longo, mas o William me parece um jogador mais forte, mais físico, que talvez entregue mais isso pra gente que o Machado não entregava tanto. Ali no meio, a manutenção do Sebas e do Josué, e aí no ataque que muda bastante, né? Nosso principal problema em 2025, nós tivemos o Cleison e o Yuri Castilho e o Gustavo Coutinho. O Cleison foi substituído pelo Ronier. O Ronier estava voltando de lesão, ele tinha se machucado contra o Avaí, passou algumas partidas fora, entrou no segundo tempo, uma recuperação bem surpreendente, que foi bem rápida, e foi um dos melhores em campo, né? O Curitiba com um a menos, ele conseguiu render bastante ali na segunda etapa, deu um calor danado na defesa do Atlético, mesmo o Curitiba com um a menos, mas então a gente vê uma subida de nível no ataque muito grande, né? Se for comparar só os três que iniciaram o Atletiba do 0-0, Cleison, Castilho e Coutinho para Ronier, que já estava naquele time, vamos ser justos, Pedro Rocha e La Vega, então é uma subida bastante grande de nível. Esperamos ainda um centroavante titular, gostaria de 2, um titular e um reserva, mas o que a gente vai sentindo aí no ambiente, nas entrevistas, é que talvez não venham 2. Se vier um, já ficamos felizes. Então, por hoje é isso, gente. Fizemos a análise do Atletiba, começamos a falar sobre o Atletiba, possível equipe, fiz a comparação com o time do ano passado, vimos que tem uma subida de nível bem interessante no ataque. Que bom que o ataque do ano passado era difícil de assistir, né? E também fiz o recorte do Thiago Kozer, que gostei bastante no jogo de ontem, falei do William Oliveira, e até sábado falar muito mais do Atletiba, falar especificamente de mais alguns jogadores. Esperamos que tenhamos novidades também de contratações. O mercado está parado agora, não tem nenhuma especulação nova do Curitiba. Aguardamos a confirmação do Breno Lopes, ele já está em Curitiba, então aí nos próximos dias esperamos que ele esteja anunciado, vista a camisa, para começar de vez a pré-temporada e estar disponível pelo menos para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. Tá bom, gente? Valeu, até a próxima.